Estou de volta, gente. Então, no Papo Pet de hoje, nós vamos falar sobre os animais. Eles já são companhias de muitas pessoas. E hoje em dia, gente, é raro a gente não ter esses pets em casa. Basicamente, de 3 a 4 famílias possui um pet, seja um cão, seja um gato, seja uma calopsita, né, que está muito em alta também, os ringnecks. E hoje nós vamos falar com o médico veterinário André Della, que vai explicar para a gente quais são as principais doenças que afetam os pets. E é claro, nessa conversa nós vamos abrir espaços para vocês também fazerem a consulta online, perguntarem ao doutor André Della quais são as principais doenças que afetam os nossos pets e ele vai orientar a forma de tratamento e a prevenção. Deixa eu só aguardar o doutor André entrar na live. Vocês podem participar, ok? Mandando sugestões, mandando perguntas. Silvane, um beijo, minha querida. Sucesso! Que bom ter você por aqui. Só estou aguardando o doutor André entrar na live. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo daqui. Não, não estou. Aqui entrou. Olá, doutor André, tudo bem? Fala, Elton, tudo bem? Deu certo? Tudo jóia, melhor agora. Agora deu tudo certo. Deixa eu Pois aumentar um bem, pouquinho aqui. tá certo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Legal. Você me ouve, me vê também? Te ouço, tá um pouco baixinho só. Não sei se é o meu celular aqui, o meu aparelho. Eu te ouço Peraí. numa altura considerada. Acho que agora tá bom. Agora deu. Melhorou? Então, Melhorou. doutor André, nós estávamos falando anteriormente que é raro as famílias hoje não terem um pet, né, como Verdade. companhia. Só que muitas dessas famílias, inclusive, adotam os pets como um membro da família. E como membro da família, vivendo literalmente conosco dentro de casa, nós temos que ter um cuidado redobrado. Os animais, como a gente sabe, né, principalmente os cães e os gatos, eles não dizem, eles não relatam quando eles estão com dor, quando eles estão sofrendo. Muitas das vezes, nós temos que ter um olhar um pouco mais clínico, né, para identificar esse sofrimento e recorrer a um profissional. E hoje, baseado nas suas orientações, você vai relatar para a gente quais são as principais doenças que afetam os cães, principalmente os cães e os gatos. Só que de uma forma mais universal, né? Porque como você me explicou anteriormente, existe algumas características baseadas em uma determinada região, não é isso mesmo? Isso. Então, de uma Uhum. forma bem abrangente, nós vamos tentar esclarecer algumas principais doenças, falar das causas e, é claro, né, da Legal. prevenção delas. Legal. É que nem tu falou, né? Quando a gente estava conversando antes, eu perguntei para ti em relação à região, porque o Brasil é tão grande, né? Tão continental, e dependendo de onde você está no Brasil, tem algumas doenças que aparecem mais, outras aparecem menos, e algumas são bem específicas de regiões, né? Mas Sim, também tem aquelas que estão presentes em todo o Brasil, aliás, tem doenças que estão presentes no mundo inteiro, e aí é essas que a gente vai tentar abordar aqui um pouquinho para tentar ajudar, né, todo mundo a evitá-las, né, a conhecer, né, porque acho que primeiro a informação é algo valiosíssimo, porque com informação a gente corre menos risco de errar, né? E aí, verdade. assim, conseguir tratar melhor, né, os nossos bichinhos, que, como você disse no começo, aí hoje são membros da família. Pois é, vamos listar então qual é a principal doença que afeta os cães e os gatos. Aquela que realmente lidera nos consultórios veterinários. É é bem difícil, assim. Quando você falou as três principais, eu falei, nossa, assim, eu poderia listar facilmente 10 principais, né? Nossa, Mas se você quer colocar em ordem, vamos lá. Eu acho que talvez a principal, eu diria,
ou uma que está muito presente, tanto em cães quanto em gatos, a gente vê muito, e ela é muito pouco observada pelo tutor, pelo proprietário, até que seja algo realmente grave, é a doença periodontal. É o problema dentário, né? Eu acho que está em primeiro lugar, porque todos os cães, quando forem ficando mais velhinhos, e muitos dos gatos, os gatos acontece um pouco menos, mas também acontece, eles tendem a ter os problemas dentários, mas a grande maioria dos tutores, eles ignoram, né? Não, não por maldade, muitas vezes, né? Às vezes vê, mas também deixa passar batido, e assim, é muito, muito, muito frequente a gente atender animais para fazer vacina com 10 anos de idade, você levanta a gengiva e vê os dentes quase caindo sozinho. E o problema não está só na boca, o problema de ter as doenças periodontais é na questão do organismo como um todo. Então, vai gerar uma série de consequências no organismo. Então, listando entre as primeiras, talvez eu coloquei como a primeira, porque é algo muito pouco combatido pelo tutor, pelos próprios veterinários, às vezes vacinam o cão e não falam sobre os dentes dele, ó, cuida dessa boca, né? E é muito silencioso. O animal, às vezes, ele tá com aquela boca ali que ele tem dor de dente, ele tem desconforto, ele perde apetite, né? Tem mau hálito, tem todo o mal-estar ali e continua vivendo com aquilo ali, subclinicamente, né? Então quer dizer que, assim como nós, humanos, os animais, eles também devem passar por uma escovação dental. É isso Isso. mesmo? É, essa é uma questão muito complicada, porque assim como nós, seres humanos, a melhor maneira de se combater seria a prevenção, e a prevenção seria a escovação. Mas não adianta muito, muitas pessoas me falam que mandam no banho uma vez por semana, a cada 15 dias, e lá pedem para escovar. Claro, é melhor do que nada, né? Seria como a gente escovar os dentes uma vez a cada 15 dias, ainda assim é melhor do que nunca escovar. Mas mesmo assim a regra vale como para nós. Imagina se você escovasse os dentes uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana. Ainda assim você teria grande chance de começar a ter problemas periodontais, né? Então qual é o indicado, doutor? O indicado, né? O ideal seria, eu vou falar que o ideal e não é o mais plausível. Eu vou falar uma série de coisas, mas assim, o indicado seria escovação sempre após a refeição, ou escovação duas, três vezes por dia. Esse seria o ideal. Existem pastas próprias, não é com a pasta de dente nossa, de ser humano, existem pastas de pet, né? Mas a gente tem que precisa ser realista e franco. É muito, muito, muito difícil alguém que faça isso. Aliás, alguém que consiga fazer isso, né? Porque você teria que ficar bem em função do seu pet ali na questão da escovação. Muitos animais relutam bastante, é difícil, né? Trabalhoso. Então, eu conheci até hoje uma pessoa, uma cliente minha, que foi minha cliente, que ela escovava 3 vezes por dia a boca do seu animal. 3 vezes, todos os dias ia lá e escovava mais do que eu na época. Então é Brincadeira, algo quase brincadeira. educativo, né? Por exemplo, o pet já desde de bebezinho, né, de filhote, o seu proprietário já tem que vir fazendo, né, essa higiene bucal até ele Isso. se acostumar e ter essa higiene como algo rotineiro. Isso. O legal, acho que o primeiro passo, o primeiro ponto é realmente se atentar para essa situação, né? Porque eu já fui chamado para fazer eutanásia, onde a boca do animal era tão feia, tão ruim, que com certeza era a causa de todos os outros problemas. E não foi aquilo lá, apareceu um mês atrás, 2 meses atrás, era anos de negligência nesse sentido. E aí me liga e fala, ó, tá bem malzinho e tal. Claro que tá malzinho, tá há 5 anos que tem os dentes caindo sozinho, a infecção, porque a doença periodontal, o que que acontece? Os cães, principalmente gatos, também têm bastante problema com tártaros, não tanto com cáries, é mais com tártaros. Mas quando tem uma doença periodontal, tem envolvimento da gengiva, tem envolvimento do osso, né, da mandíbula ali, da maxila, e esses envolvimentos, com muita carga bacteriana, eles acabam se espalhando para o organismo e causando uma série de problemas cardíacos, problemas renais, problemas circulatórios, infecções em outros locais do corpo por causa da boca. Aí tem a questão da alimentação, que não se alimenta direito, porque a boca está com dor, né? Eu já Uhum. atendi pacientes que não tinham nem um dente na boca e comiam ração seca. Então imagina como é aquele grão É. seco, duro, engolir sem nem conseguir mastigar, porque não tinha outra forma de se manter vivo, né? Mas qualidade de vida, assim, muito baixa, né? Então tem que, primeiro ponto é se atentar de que
A boca deles também causa problemas. Imagine com uma dor de dente, que você não pode pedir ajuda nem no dentista, né? E todos os dias você tem que dormir com aquilo, acordar com aquilo. Então, o primeiro ponto é a gente saber que a boca precisa de atenção. Sabendo disso, já pode ir lá, abrir a boca do seu cachorro, do seu gato, ver os dentinhos, está com uma cor diferente, se tem algum que está mais soltinho, se tem dois que estão encavalados, é muito comum também. Não cai o dente de leite, fica junto, crescendo junto, né, com o dente permanente, e aí ali acumula bastante sujeira, ali tem dor, tem... Vamos só restabelecer, tá, gente, a conexão da internet com o doutor André Della, ele que é veterinário, e vem explicando para a gente quais são os cuidados que nós temos que ter com os nossos pets, e é claro, ele relata as 3 principais doenças que afetam os animais. Neste momento, ele listou a primeira doença, que é a doença periodontal. Essa doença pela falta de higiene bucal, e a partir daí o animal ele começa a desenvolver uma série de doenças. Então, não sai da live, vocês podem também mandar perguntas, tá? Fazendo a sua pergunta para o doutor André Della, e na medida do possível, ele vai responder todas as perguntas. Restabelecemos. É legal, não sei o que deu aí, caiu, mas acho que deu para entender um pouco, né? Deu. Então, doutor, quando o senhor explica sobre essas doenças, vale também ressaltar que é o seguinte, como o senhor bem mesmo explicou, existe um produto específico que não é o mesmo creme dental que nós usamos em casa. Isso. Né? Esse produto específico, ele é acessível mesmo a todos os padrões, a todos os públicos? Ele é barato? É legal. Claro, ele vai ser mais caro um pouco do que os humanos, né? É um pouco mais difícil de achar, justamente por não ter tanta saída. Mas existe o próprio fato da escovação, mesmo sem se utilizar necessariamente de um produto, já ajudaria, porque você precisa desorganizar ali, né? A placa bacteriana, basicamente passando alguma coisa, já ajuda, né? Claro que o ideal é com um produto. Mas não acho na minha cidade, não é muito caro e tal, também se dá para fazer alguma coisa, não deixando do jeito que está, né? O que acontece? A gente estaria falando em prevenção, né? A prevenção é a melhor forma de se combater qualquer mal, Sim, qualquer doença, né? Isso verdade. na medicina humana, isso na medicina veterinária. Então, a escovação seria uma das formas de prevenção, mas se você não conseguir a escovação, e aí aquilo que a gente estava falando, que é muito difícil fazer a escovação, a questão do tipo de alimentação é muito importante também. Porque se o animal se alimenta de dieta natural ou de dieta pastosa, seriam os sachezinhos, os patês, aqueles, né, de marcas, que não vou falar marca, não sei se me processa depois, mas enfim, Só aqueles se, patês. só se te patrocinar, tá te patrocinando? Ah, pois é, não. Então, Vou falar e vou mandar uma mensagem. pois é, Mas pois é. então, assim, se se utiliza de alimento úmido, dieta úmida, a chance de se ter problemas dentários com o passar do tempo é maior, porque o alimento seco, além do teor de umidade menor, ele acaba tendo uma fricção ali na hora da mastigação, na hora da alimentação, que desorganiza essa placa bacteriana pelo movimento mecânico mesmo. E isso, por si só, já ajuda a reduzir a chance de doenças periodontais, principalmente o acúmulo de tártaro, que em cães e gatos é bastante comum. Então, a ração seca, eu fiz um vídeo no meu Instagram esse tempo atrás falando sobre essas dietas. E a ração seca tem como uma vantagem isso que ela acaba, durante a mastigação, acaba tirando um pouquinho, desorganizando um pouquinho a questão da placa bacteriana. É uma maneira de se atentar, não, mas o meu come só comida, o meu come sempre o sachê e tal. Então, a chance de você estar acumulando placa ali, né? E aí tendo que lidar com problema periodontal é maior. Daí é interessante já pensar na escovação, mesmo que sem a pasta. A pasta, como a gente estava falando, tem pet shop, tem agropecuária, não é um preço absurdo, não. É um preço que dá para comprar porque ela dura bem. Ó, a Noeli, ela disse que o Conde é seu paciente e que ela faz a escovação pelo menos uma vez ao dia. Então, Ah, quer dizer, a Noeli, ela foi bem orientada e, de fato, ela cuida muito bem do seu pet, né? muito bem. O Então, Conde é é lindo. essa responsabilidade, o doutor André, que nós devemos de ter realmente com nossos pets, porque, como eu disse anteriormente, eu comecei a perceber que os pets vêm fazendo parte, né, do nosso dia a dia,
estão dentro da nossa casa como se fosse um membro da família. E como membro da família, né, e nós somos proprietários, nós devemos de fato cuidar, levar ao veterinário, fazer as consultas rotineiras. Há um tempo atrás eu postei algo sobre a questão da nutrição e tem um professor que é francês que é muito interessante. Ele fala que a gente que domesticou os animais, né, resolveu tirar eles da natureza, resolveu, desculpa, estou mexendo, resolveu trazer para dentro da nossa casa, pegar Doutor toda a André, confiança. não estou te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Que eu recebi uma ligação, eu tive que tirar e tá me ouvindo agora? Está um pouquinho baixo, mas eu te ouço. Tá, será? Acho que a questão da ligação acho que já saiu. Só um pouquinho. Agora deu? Agora sim, perfeito. Tá. Então, onde é que eu estava? Ah, a gente domesticou os animais, né? A gente pegou da natureza, resolveu trazer para dentro de casa. Agora ele é meu filho, meu propriedade, que eu não gosto desse termo, mas enfim, né? Está comigo, é minha responsabilidade. Então, se você se responsabilizou por uma outra vida, né, que assuma uma responsabilidade de que daqui para frente o que ela precisar, né, eu vou me atentar ao que precisa, tanto na questão, existem 5 liberdades que a gente fala, né, que é liberdade psicológica, liberdade física, enfim, de você conseguir dar para o animal o melhor que você puder dentro das suas condições, né? Uhum. Então, a questão da escovação, Noeli, é um exemplo, né? Uma vez por dia para um gato está ótimo, né? Já com certeza ele vai ter uma saúde bucal aí, provavelmente até o final da vida, bem ideal, bem adequada, até porque se Que ela escova, bom, ela vai conseguir perceber qualquer alteração antes de quem não olha para a boca do seu animal, né? que bom. Então, passando para a segunda parte, qual é a segunda doença mais afetada aí entre os pets? Segunda doença que também é mundial, também é presença nacional, também é bastante negligenciada e muitas das vezes, essa semana atendi algumas, inclusive já nos estágios mais avançados, é a otite, a doença de ouvido, né? É muito frequente, tanto em cães quanto em gatos. Existem várias causas do problema de otite, né, de uma infecção no ouvido, ela pode estar, uma inflamação no ouvido, ela pode estar ou não associada com uma infecção. E aí já tem um agente infeccioso, pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser parasita. Então, um problema de ouvido é muito frequente. Existem raças predispostas, existem climas predispostos, existem ambientes que favorecem ou não, mas também é muito negligenciada muitas vezes e quando não tratado, o que acontece é que o animal tende a chacoalhar e coçar muito a cabeça, e isso acaba gerando problema na orelha. E aí é o que a gente chama de otohematoma, que é uma orelha fica parecida com aqueles lutadores de vale tudo, que ela fica bem inchada, bem Chata, grosseira. né? Isso. E aí, normalmente, quando me chamam para um atendimento, normalmente eu não diria, mas várias vezes me chamam para o atendimento quando a orelha já está assim, e é uma consequência de uma otite de muito tempo, né? Então, a otite é muito presente e pouco cuidado, muitas das vezes, né? Enquanto o animal já não está com uma coisa bem avançada, mas ela chacoalha um pouquinho a cabeça, coça um pouquinho e tal, mas é... Então, acho que pela negligência eu colocaria como segunda. Então, qual a orientação que o senhor passa para aqueles proprietários que não são tão atenciosos, não conseguem observar muito o seu pet, para que eles recorram a um profissional, a um veterinário, antes de chegar numa situação extrema dessa? Sempre que for, né, um veterinário, mesmo que para vacina, às vezes para tomar banho, para um pet, o pessoal do banho costuma relatar bastante para os proprietários, tratando bastante o pessoal de pet shop, e eles tendem a tomar esse cuidado, porque na hora do banho eles já tomam cuidado para não molhar, e depois já vai dar uma olhada, uma limpadinha e ver. Então, os sinais que eles vão apresentar para a gente é chacoalhar um pouco a cabeça, coçar gemendo ou coçar reclamando, né? Às vezes esfregam no chão ou na grama. Quando há mais de um animal, é muito comum que um outro comece a lamber o ouvido daquele que está com o problema por causa do mau cheiro que vem dali, que às vezes é imperceptível para nós,
Mas para um cão, que a gente sabe, todo mundo sabe, tem um olfato muito apurado, ele já percebe que o amigo está com um problema e vai lá dar uma lambida. Então, prestar atenção nos sinais que o animal está apresentando comportamental já é uma grande dica. E se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, é abrir realmente, cheirar o ouvido para ver se tem algum cheiro um pouco diferente, olhar lá dentro, né, e ver se tem uma secreção escura, uma secreção amarelada. Às vezes só uma limpeza já poderia resolver, mas por não olhar, deixar e tal, depois vira uma infecção e um problema maior. E se virar esse problema maior, quais são as gravidades, ô doutor? O problema é que o ouvido ele é muito próximo do cérebro, né? Então ele é um órgão que é uma cavidade, ele entra, tem o tímpano ali, alguns ossinhos e já vem o cérebro. Então tem conexão direta com o cérebro, por isso que a gente consegue ouvir. E umas infecções nessa região, elas podem ascender para o cérebro, né? Gerando problemas neurológicos, inclusive. Além de deixar surdo, além da dor, né? Intensa, incômodo, dor na cabeça é uma das mais chatas, né? A gente sabe, a gente tem também. Quem já teve dor de ouvido, eu tive uma vez, é muito ruim de dormir, de fazer qualquer coisa. É. Então, os perigos não é só na região do ouvido, mas é tudo que pode acontecer em consequência, o hematoma, como eu já falei, né? E aí, infecções, eu já peguei bicheira, miíase, né? Que a mosca vem, coloca ovos, porque tem um tecido bem inflamado, bem infeccionado, ela vem, coloca ovos e vira uma miíase dentro do ouvido do cachorro, já atendi também. Então pode gerar consequências bem sérias aí, inclusive com a retirada de todo o ouvido, não só a orelha, mas o ouvido tem que ser retirado muitas vezes. Como nós estamos dando dicas de prevenção, o senhor acha exagero, por exemplo, as pessoas que estão em casa agora, por mais que o seu pet não esteja reclamando, né, não esteja dando sinal de dor de ouvido que possa evoluir para uma otite, é recomendado, por exemplo, olhar nesse exato momento dentro do ouvido do seu animal e verificar se realmente existe um mau cheiro ou até mesmo uma secreção, alguma coisa assim? Sempre, sempre assim, eles não falam, né? Eles não vão conseguir nunca, aliás, nunca não digo, porque às vezes faz de pedir ajuda para nós, né? Mas normalmente eles pedem ajuda quando a coisa já está bem feia, eles são muito, muito resistentes à dor, né? Às vezes ele está lá triste com dor de ouvido, você chama para ir passear para comer, ele levanta e vai, enfrenta a dor, porque eles aprendem a conviver com isso muito mais do que nós. A gente já chora, liga para a mãe, mãe, tá doendo. E eles não, É. eles conseguem conviver com isso porque eles não conseguem pedir ajuda, né? Então a gente tem essa responsabilidade de ir lá e tentar entender por que ele está mais quietinho e tal. E aí, com toda certeza, mesmo que não esteja quieto, né? Às vezes você pega no começo, é muito melhor para conseguir evitar o problema ou começar a tratar no começo, o tratamento é bem rapidinho. Então abre o ouvido, dá uma olhada se tem secreção. Às vezes pega o algodão normal, esses, pega no dedo, aonde o dedo alcança, não vai ter perigo de perfurar o tímpano, né? Então você pode colocar o algodão com o dedo e limpar por fora. Se vê que ele saiu já com muito sujo, já é indício de talvez procurar uma ajuda de um veterinário, ou começar a fazer a limpeza com uma frequência um pouco maior. Uma coisa interessante que agora que você falou, me atentei, assim, existem cães que têm muitos pelos dentro do ouvido, né? Tanto na região externa ali, como lá para dentro do conduto. Esses, eles têm maior chance de ter uma infecção de ouvido, porque ali acumula muita sujeira, muita umidade, muito calor, e é tudo que a bactéria gosta. Então, cães que têm muito pelo dentro do ouvido, a chance de otite aumenta. Então, é interessante estar sempre raspando e deixando arejar. Não só ali dentro, mas toda a região. Às vezes, é aqueles com a orelha mais caída, e ali, com bastante pelo, ele junta todo o calor, toda a umidade fica retido ali. Quando você levanta, por isso que o Cocker tem muito problema. O Basset Hound, que é aquele salsichão grandão, Sei, o sei. Wilson é aquele que é bem grandão, ele tem muito problema também, porque o ouvido dele é fechado, é caído, né? E aí ali acumula muito calor e muita umidade. Então, se você conseguir arejar, fazer de uma forma que consiga arejar, você já diminui 50% os riscos aí de se ter otite ao longo do tempo. Gente, ó, vocês que estão acompanhando essa entrevista live, eu converso com o médico veterinário, André Della, ele que fala sobre as três principais doenças que afetam cães e gatos. Para vocês que têm os pets em casa e queiram participar, tirar suas dúvidas com o doutor André, podem ficar à vontade, que na medida do possível, nós vamos abrir espaço para o doutor responder também as suas dúvidas. Doutor, vamos dar mais um passo. Qual é a terceira doença, então,
mais recorrente aí no seu consultório? A terceira, eu vou te dizer que assim, é uma doença basicamente de cães. Existe também o mesmo vírus, ele pode causar doença em gato, mas não é tão frequente, não comum, mas é uma doença que ela é mundialmente presente, né? Ela está presente em todos os continentes praticamente. É uma doença que mata milhões, talvez, por ano. A gente não tem os dados certos, mas é só de conversar com colegas e ver congresso e tal, a gente sabe que todos os dias, em todos os lugares, tem animais morrendo por essa doença, que é a tal da parvovirose. Não sei se você já ouviu falar, Elton, mas é uma Vamos lá, vamos repetir. Parlovirose? parvovirose. Parvovirose. Vamos saber o que Isso. é a parvovirose. Parvovirose, ela é um vírus, né? Como o nome já diz, é um vírus. Ela pode infectar gatos, mas aí é um tipo de vírus, é uma mutação um pouquinho diferente, mas essa parvovirose que eu estou falando é de cães. E ela infecta principalmente cães filhotes e não vacinados. Os cães, os filhotes aí que eu diria, a faixa etária mais comum ali é dos primeiros 45 a 60 dias de vida até os 6 meses de vida. Mas até uns 2 anos a 3 anos de vida, a gente consegue encontrar os cães já manifestando a doença da parvovirose. Depois de 3 anos é raro, é bem mais difícil. Eu já tive caso, mas é bem mais difícil o relato, mesmo sem ter tido a vacinação, que eu não recomendo, não se deve fazer. Mas, né, cães que não tomaram vacinação por qualquer motivo, depois que já tem uma certa idade, a parvovirose ela não consegue ser tão frequente nessa população. Mas em filhotes não vacinados é muito, muito, muito comum. Se você for numa clínica agora, ligar que eles têm o internamento, que também aceitem cães com parvovirose, que precisa de uma área isolada, a grande maioria vai ter animais e ela é mais frequente no verão. No inverno dá também, mas no verão o índice aumenta e muito. Então as ninhadas nascem e daqui a pouco já são todos internados com parvovirose. Se não trata, o índice de morte é muito alto, é muito, muito alto mesmo, chega a mais de 90% dos pacientes não tratados vem a óbito. Muito Se alto. trata, é muito alto. A chance de morte é muito grande. Pegou, antigamente, quando se pegava, era quase uma sentença, né? Uma condenação. Depois foi se chegando a protocolos hoje, com tratamento, protocolo adequado, o índice chega a mais de 90, 95% de Nossa. salvamento. Né? Mas não existe um remédio que combata o vírus da parvovirose. Eu uso a gripe como exemplo para se tratar um animal com parvovirose. Quando a gente pega a gripe, a gente vai na farmácia, vai no médico. Não deveria ir na farmácia, mas vai no médico e o médico vai te passar um tratamento. Não existe um remédio para gripe. Existe um tratamento para os sintomas e para te deixar melhor enquanto você passar pela gripe. O tal dos Benegripe, Cinegripe, esses não vão me pagar nada, eu vou falar. Então, esses medicamentos de É. gripe, que terminam com gripe no nome, eles são normalmente anti-inflamatório, paracetamol, cafeína, efedrina, tem uma série de substâncias ali para te deixar mais ativo, para te deixar um pouco melhor, te tirar a dor de cabeça, te tirar a dor no corpo. Mas nenhum deles age efetivamente no vírus da gripe. Né? Eles só agem no teu organismo, deixando o teu organismo mais forte para o teu organismo vencer o vírus da gripe. E o tratamento da parvovirose funciona assim. A gente precisa segurar o organismo da melhor forma possível para o organismo do animal conseguir eliminar o vírus da parvovirose. E é por isso que o tratamento tem que ser feito de maneira bem intensiva. Esses internamentos são de terapia intensiva, são feitos em centros de terapia intensiva, e esses que a gente consegue, eu trabalhei em um, por muitos anos, que a gente acabava tendo índice de mais de 95% de salvamento dos cães internados com parvovirose. Assim como os humanos, ô doutor, quando as crianças nascem, obrigatoriamente, inclusive isso é uma lei, né? Elas são obrigadas a tomarem as vacinas que são obrigatórias. Os animais também têm essas vacinas obrigatórias, inclusive para o tratamento da parvovirose, existe, então, essa obrigação do tutor em vacinar. Uhum. Infelizmente, obrigatoriamente, por lei, a gente ainda não tem essa obrigação, né? Porque toda a obrigação ela vai te dar um ônus, né? Caso você não vacine,
você não vacinar o seu animal, você teria que sofrer algum tipo de consequência, enfim, né? Poder responder por alguma coisa. E no caso da parvovirose, essa vacina ela está presente junto na vacina múltipla. E são as vacinas, as principais que a gente chama, que é que tem que ser feito, que a gente pede para fazer, que a gente indica fazer. Até os 6 meses de idade, não é isso? Na verdade, assim, você pode começar ali a partir de 30 dias de vida, você já teria vacinas disponíveis, inclusive com o vírus da parvovirose. Tem uma vacina que Aham. eles fizeram com o vírus da parvovirose para dar o quanto antes para tentar justamente evitar esse índice tão grande da parvovirose em filhotes. Ela não é uma obrigação, né? O tutor ele não tem essa obrigação por lei, não. Se você tem um animal, eu gostaria, sendo bem franco aqui, né? Eu gostaria que tivesse uma lei que se você tem, se você quer, né? Então faça a vacina. Ah, mas eu não tenho, então não tenha. Né? Castre, enfim, né? Tem essa outra conversa, mas quem tem e quer cuidar tem que pensar na vacinação o quanto antes, e aí existem vários protocolos, existem algumas particularidades que é interessante ter um veterinário orientando. O senhor, como médico veterinário, o senhor que lida com a vida animal, o senhor acredita que é um retrocesso? Um país que tem uma lei que obriga, né, os humanos a tomarem as vacinas assim como quando nascem, e os animais não terem uma lei específica? Eu, bem no meu começo, antes de entrar na faculdade, ainda eu trabalhei no centro de controle de zoonoses, né, que na cidade ali de São José dos Pinhais, era do lado de Curitiba, ele é responsável pelo cuidado das zoonoses. Para quem não sabe, zoonoses são doenças que os animais transmitem para os seres humanos, e aí pode gerar um problema de saúde pública. Então, cuidava-se muito dos animais, pensando também na saúde. A veterinária também ela tá envolvida na saúde humana, porque, né, por causa desse contato, todo mundo tem pets, os pets podem transmitir. Então, até para fazer um adendo, que você me perguntou da vacina obrigatória, existe sim a de raiva é obrigatória. Né? De raiva todo mundo tem que dar. Mas a raiva ela é controlada, ela está sob Sim. controle no nosso país, tem que continuar vacinando para se manter assim. Porque se houver um surto e os animais de estimação não estiverem vacinados, o surto vai ser muito pior do que o coronavírus que a gente está vendo, por exemplo. Então, tem que se manter vacinando. Mas a raiva hoje é uma doença controlada justamente porque se entrou com medidas né, vamos resolver. Como a parvovirose, que é a doença que eu falei, ela não é uma zoonose, ela não transmite para o ser humano, a legislação Não relaxou, obriga. né? Então, dos animais, vai viver com os animais e tal. E a gente que acompanha, que trabalha, que vive com isso, é muito triste, né? Porque são medidas simples que poderiam ser tomadas, que evitaria. Mas eu acho que aí a gente teria que mexer em toda uma série em toda a legislação para ver uma Sim. responsabilidade. Primeiro, a identificação de quem tem, né? Uma microchipagem. Depois, a obrigatoriedade de uma castração e tal. E aí você Uhum. conseguiria fazer com que as pessoas que tivessem assumissem a responsabilidade. Quem não tem responsabilidade não ia conseguir ter também, né? Sobre a parvovirose, as pessoas que estão em casa agora estão ouvindo falar sobre essa doença, que é uma das doenças que mais afetam, né, os cães e os gatos, levando inclusive os pets à morte, a óbito. Para esse tutor que não vacinou o seu cão ou o seu gato, qual a forma dele identificar um risco de que o seu animal esteja com a parvovirose? Tá. Então vamos lá. A parvovirose em cães e gatos, no gato ela causa uma doença um pouco diferente, é menos frequente e também a vacinação é diferente. Então, no caso aqui da parvovirose que mata e tal, eu estou falando mais de cães mesmo, apesar de ela poder estar presente numa variação em gatos. Mas aí em gatos é um pouco mais tranquila, é menos frequente, menos óbitos. Aí teria que ter uma abordagem para gatos também, né? Sim, Mas vamos sim. falar do cão agora, porque é essa que eu falei que mata mundialmente vários o tempo inteiro. Uhum. Um dos sintomas mais comuns é a diarreia com sangue. Né? Quando o animal começa a evacuar sangue, sangue vivo,
porque a parvovirose já se instalou e já não é a única doença que causa diarreia com sangue. Então, não é que está fazendo diarreia com sangue, é parvovirose. Mas na parvovirose, quase todos os casos a gente vai ver diarreia com sangue. Então, é um dos sintomas mais clássicos, mas ela se aloja no sistema gastrointestinal, causando uma série de distúrbios. E, normalmente, ela mata pelas consequências disso daí. Ela destrói todo o intestino do animal. O animal não tem mais absorção, ele tem uma hemorragia ativa o tempo inteiro, as bactérias do intestino vão para a corrente sanguínea, ele não tem mais sistema imunológico apto. E aí a gente normalmente está falando de filhotes, como eu falei no começo, e aí tá feita a receita do fracasso, né? É bem triste de ver um animal com parvovirose, normalmente é bem inapetente, bem caído, é muito para nós que trabalhamos com isso, às vezes a gente chega no atendimento, eu olho para a cara do animal, quase que eu já consigo fechar o diagnóstico, Caio. porque o animal ele faz uma carinha de muito sofrido, é uma cara típica de parvovirose. Mas tem cura? Então, Se a for, se cura é for o tratamento. diagnosticado, se for diagnosticado. Tecnicamente, se a gente for falar assim, existe uma cura conhecida para parvovirose? Não, existe um tratamento que consegue curar e muito, né? E aí, na verdade, existe uma terapia intensiva, né? O tratamento ele não usa esse remédio nessa dose por tantos dias, entende? O tratamento investiga o paciente todos os dias, 3, 4, 5 vezes por dia, e descobre todas as alterações que o vírus está causando e corrige. Essa é o que a gente chama de terapia intensiva na medicina humana, seria um paciente na UTI. Por quê? Faz hipoglicemia, a gente tem que corrigir a glicemia. Está fazendo hipotensão, a gente tem que corrigir a pressão. Está fazendo linfopenia, está diminuindo muito o sistema imunológico, a gente precisa corrigir. Deu anemia, transfusão de sangue. E isso a gente só vai saber monitorando frequentemente. Então, tem clínicas que às vezes interna e deixa o paciente meio ali, faz um remedinho na veia, depois vai ver no outro dia e tal. Esses aí não conseguem uma taxa de sucesso muito grande, 50%, 60% muitas vezes. E clínicas que têm uma terapia mais intensiva, tem um pessoal mais qualificado, conseguem essas taxas mais altas. Normalmente o valor também, né, tem que ser levado em conta, o valor também acaba sendo um pouco maior, mas com taxa de sucesso maior também. Entendi. Doutor, eu quero, inclusive, a Azul Camila, ela diz que o senhor é um excelente veterinário, inclusive é um dos mais reconhecidos, né, de Curitiba. E aqui nós temos também a protetora Silvana Pereira. Eu acredito que a pergunta seja essa, ô Silvana. Se não for, você me corrige, foi a forma como eu entendi. Assim, se o cão morre com a parvovirose, depois tem um tempo, um intervalo para outro cão? Eu acredito que seja assim, para o outro cão apresentar a doença, não é isso, não? Eu Existe, acho que então, doutor, esse intervalo? é muito bacana essa pergunta, porque assim, normalmente quando a gente fala em parvovirose, a gente está falando de ninhadas, de filhotes, então normalmente não é um caso isolado, um animal. Às vezes peguei de alguém, né, adotei e tal, levei para casa e lá ele teve. Mas muitas Aham. das vezes existem mais animais no local, por isso que às vezes a gente pega ninhadas inteiras com 10 animais internados e tal. Então vamos falar em relação ao tempo, né? Eu acho que a pergunta, se não for, é muito interessante falar também, em relação a se o animal teve parvovirose, por quanto tempo eu tenho que tomar cuidado com os outros ou com o ambiente e tal. Esse é um dos grandes motivos que a parvovirose é tão presente no mundo. O vírus ele é muito resistente no ambiente, é um vírus que dura até uns 2 anos no ambiente e ele é muito resistente porque ele é duplamente encapsulado. Então ele não morre com qualquer tipo de desinfetante, ele não morre na presença da luz do sol facilmente, ele não morre, ele é um vírus que se... E o animal, quando ele contrai o vírus, antes de ele manifestar os sinais clínicos, ele já está deixando o vírus no ambiente, principalmente pelas fezes, mas por outras secreções podem também. Então, aonde ele defeca, ele pisa, às vezes e tal, ele vai deixando no ambiente. Quando trata esse animal, cura o animal, o vírus ele continua presente no ambiente por um longo tempo. E é muito comum, às vezes, alguém pegar um filhote, levar para casa, não ter contato com nenhum outro animal e o filhote pega parvovirose. Da onde? No ambiente que já tinha 1 ano atrás, teve animal lá, 2 anos atrás, na rua ficou, é um vírus que está por tudo, é muito difícil eliminar. Então, questão do tempo, se você tem em casa, eu tive um filhote, ele morreu aqui com parvovirose. Eu quero pegar outro filhote, pelo menos um intervalo
pensando em ambiente, pensando em risco de colocar um outro filhote não vacinado lá, pelo menos 2 anos. Essa seria uma questão do tempo bem importante aí. Outra é o período de incubação, falando em tempo também. Então, o animal manifestou a parvovirose e eu estou com suspeita que os outros possam ter também. Né? Qual o tempo que eu posso relaxar que ele não tem? Normalmente o período de incubação de 7 a 14 dias. Então até 14 dias ele poderia ainda estar incubando para depois começar a manifestar os sintomas. Então depois de 2 semanas ele não manifestou nada, aí já pode começar a ficar mais tranquilo, que é até inclusive essa janela a gente usa muitas vezes para não vacinar. Porque se eu vacino ele, ele contraiu, ele está em período de incubação e eu tento vacinar para evitar, às vezes é tarde demais e eu vou só piorar o quadro. Pelo que eu entendi, o vírus é um vírus bem resistente e ele só é mesmo tratado, doutor, à base da vacina, não é isso mesmo? A melhor forma é a prevenção, sempre a A prevenção vacinação. é a E aí, vacina. se você eu tive uma ninhada na minha casa ali, nasceu um monte de filhotinhos e tal. Primeiro ponto, não tirar eles de perto da mãe, né? Tomar muito cuidado da onde a pessoa vai para depois mexer com os filhotes, higienizar sempre as mãos, os pés, né? O calçado, se possível até trocar, usar um calçado e uma roupa específica ali. Porque eu já atendi casos de pessoas que tinham um filhotinho com parvovirose e a gente foi tentar entender de onde pegou. Eles falaram, não, eu peguei o filhote, eu não tirei ele de dentro de casa. Não saiu, não saiu. Eu falei, mas em algum lugar ele pegou o vírus. Ele já estava há 2 semanas. Então, aconteceu nessas 2 semanas. E a gente chegou na conclusão, ele recebeu uma visita do irmão dele na casa dele, o irmão com a cunhada dele na casa dele, e o irmão tinha tido um cachorro com a parvovirose, que já estava curado, inclusive, mas ele teve, no intervalo de 1 mês para trás, ele teve um filhote com parvovirose na casa dele. E só de visitar outro irmão sem o cachorro, só ele foi. Provavelmente trouxe no calçado ou na roupa, ele acabou levando o vírus para dentro da casa. Então, para você ter uma ideia, como a contaminação pode ocorrer sem a presença de um animal entrar em contato com o outro. Era um apartamento, inclusive. Então, não teve, ele não levou para a rua, nada. Então, tem que tomar muito cuidado com os filhotes até ele tomar a terceira dose de vacina. E mais um plus aí, tem raças de cães que são mais predispostos, são mais sensíveis ao vírus da parvovirose. O principal deles é o Rottweiler. O Rottweiler é muito sensível à parvovirose, às vezes a gente faz até a 4ª dose de vacina para proteger ele contra a parvovirose, e aí os derivados de Rottweiler, os que são também, que tem naquela mesma linha, normalmente a gente vê isso pela cor, o Pinscher, o Doberman, esses que têm aquela cor preta, com aqueles olhinhos marronzinhos aqui em cima, esses também podem ter um pouco mais, uma fraqueza um pouquinho mais para o vírus da parvovirose. Excelente explicação, doutor. Existe algum ponto, doutor, que o senhor queira abordar mediante essas 3 doenças que o senhor trouxe, explanou para a gente aqui na entrevista? Eu acho que o primeiro que fica bem legal a gente falar é a questão da gente sempre estar de olho no nosso pet, né? Fazer como a Noeli, que é um exemplo de tutora, que ela sempre está, por exemplo, escovar os dentes 1 vez por dia, você consegue ver a saúde oral, e a saúde oral né, onde começa a saúde, né? A minha esposa é Verdade. dentista, então eu posso falar onde começa a saúde, nossa saúde, da saúde oral, né? Então, já começar sempre a estar examinando cavidade oral, examinando os ouvidos, né? Às vezes a região genital, muitas vezes, não, mas vai lá, dá uma olhada, bota uma luva se quiser, mas dá uma olhadinha para ver se está tudo ok. Às vezes tem algo aparecendo ali. Então, quanto mais contato você tiver nesse sentido, tentar olhar com um olhar mais clínico um pouco também, não só com o olhar, porque eles não falam, né? Não conseguem pedir ajuda. Então, quando a gente atende, eu digo isso porque rotineiramente eu atendo casos que a situação poderia ter sido muito melhor resolvida e muito melhor se tivesse um pouquinho mais de atenção no dia a dia, né? Então, eu acho que essas 3 doenças que são a mais frequente, tirando a parvo, que a parvovirose é questão de conscientização e vacinação mesmo, né? Só vacinação. Eu atendi cada absurdo que, se eu for contar, vai levar muito tempo, mas tem que ter a consciência de que nasceu a minha responsabilidade, eu preciso fazer algo para também não ter consequências maiores para a vida deles. E sempre aquele cuidado, olhando dentro, tudo, pele, né? Às vezes está se coçando bastante, não, mas ele se coça, ele gosta, ninguém gosta de se coçar, já ouvi isso. Não, ele se coça porque ele gosta, não pode ser isso, mentira, né? Então, tentar olhar com o olhar um pouquinho mais clínico, não só com o olhar de Aham. carinho, de cafuné, de tal.
Doutor André, quais são os seus contatos para quem quiser buscar o seu serviço, levar o seu pet para uma consulta? Legal, eu atendo em Blumenau hoje, né, em Santa Catarina, na Hum. cidade de Blumenau. Hoje em dia meu foco é atendimento domiciliar, então eu trabalho indo nas casas e lá hoje eu consigo ter uma riqueza de informação bem importante. Então muitas vezes me chamam para um problema de otite, eu vejo algo ali que eu falo, olha, isso aqui toma cuidado, essa planta é tóxica, essa escada aqui tende a dar problema, a raça dele é predisposto, cuidado com aquela situação ali, então eu consigo ter uma riqueza maior de detalhes, então eu atendo como foco domiciliar. Normalmente me encontram pelo Instagram ali mesmo, né? Mas eu peço para me mandar mensagem no meu WhatsApp, está presente no meu Instagram ali, nos contatos. Então é só Seu entrar ali e me mandar um WhatsApp é WhatsApp. o DDD 47 999 08 6899. Isso mesmo, pode mandar o WhatsApp. Repetindo, DDD 47 999 08 6899. Perfeito. É isso aí. Blumenau, região, atendo cães e gatos, né? Eu não trabalho com silvestre, porque eu acho que quando a gente tenta focar, eu acabo tendo eu consigo concentrar minhas energias nessas duas espécies, e para mim funciona bem assim, eu consigo ter uma maior riqueza de detalhamento em cada coisa, então eu foco em cães e gatos, daí eu não atendo silvestre, só às vezes me ligam coelho, cabra, cavalo, e eu acabo passando para colegas que eu não atendo, mas cães e gatos é a minha área, no geral aí, eu atendo geral, tenho especialidades aí também, mas eu atendo mais clínica geral. E pelo visto já tem alguém querendo uma consulta de urgência, né? Que seu telefone não para de tocar. Pois é. Deu para ver? É algum paciente aí, ó, já na urgência ou emergência. Infelizmente, assim, eu trabalho, é o meu telefone pessoal, né? Então, muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu também não estou atendendo o tempo inteiro, eu não consigo. Gostaria um dia de ter uma secretária, mas de qualquer forma eu sou um só, então vai ter horas que eu não vou conseguir atender, infelizmente, né? Mas tá certo. Gente, ó, nessa entrevista live eu conversei com o médico veterinário, o doutor André Della, ele que trouxe para a gente algumas informações referente às três principais doenças que afetam os nossos pets, principalmente cão e gato. Doutor, muito obrigado pela sua participação e vale ressaltar, gente, que essa entrevista ela foi com foco para o programa Na Lente. Em breve também será disponibilizada nos nossos canais, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais, que é Programa Na Lente, ok? Por enquanto, doutor, ela vai ficar salva aqui no nosso IGTV. Logo em seguida, sem previsão de quando vai ao ar, vai entrar também nas redes sociais do Programa Na Lente e, é claro, no nosso programa na televisão, que é Programa Na Lente. Muito obrigado pela sua participação e quando tiver algumas informações referente aos nossos companheiros pets, os companheiros de quatro patas, nós estamos aqui sempre à disposição para te receber. Legal, eu queria agradecer o convite de coração, muito obrigado, adorei bater um papo aí. Com certeza a gente vai buscar sempre mais informação, mais riqueza para poder. A informação é a chave para a gente conseguir melhorar as situações, né, em tudo, né? Então, queria agradecer o convite, obrigado. A gente vai futuramente aí, quem sabe, fazer mais parceria e falar mais. Queria mandar um beijo para minha esposa, linda, que eu amo de paixão, e Quem é essa que um entrou beijo para todo agora? mundo que está Ju? assistindo, pessoal. Quem é a sua esposa que entrou Minha aqui? esposa é a Azul Camila, que falou que eu era um excelente profissional. Ah, Ela é suspeita para ela é falar, né? suspeita para falar, né? Mas que bom que ela, pelo menos ela, É, já é 1-0 para mim. ela é suspeita. Não, Deus mas olha abençoe. só, gente, falando sério, o doutor André é um médico muito conceituado em Blumenau. A gente pôde perceber aqui, inclusive nas lives, né? Eu posso chamar de cliente o doutor André, que são as Pode, tutoras pode, dos seus pode. pacientes. Eu Então, tenho o cliente e tenho o paciente, né? O paciente é o isso, animal, né? Daí o meu cliente é quem me contrata para atender o animal. Então, as suas clientes, com muito carinho, dizendo que você é um excelente profissional, e isso é muito bacana, né? É muito Porque bom. ontem nós entrevistamos um médico e ele justamente falou, especialista em obesidade, ele falou que a Uhum. maioria das doenças que acomete nós, seres humanos, começa pela boca. E ouvindo a sua explicação,
os pets, os animais, têm uma semelhança, né? Tem Sim. uma semelhança. Então, ó, olha a Azul Camila falando, ele é ótimo mesmo. Então, Que bom, né? Que bom, mas então é isso aí. ter A você gente, a como gente tem. referência de um médico veterinário muito bem conceituado também nos passa segurança, por quê? Assim como os pets que nós adotamos, eles fazem parte da família, então nós queremos Sim. cuidar, né? Queremos Uhum. cuidar e o melhor é cuidar com um profissional de qualidade, um profissional de excelência, como você foi recomendado aí, inclusive pelas suas clientes aqui na live, pelo menos. Ah, que legal. Eu fico muito feliz. Isso para nós é, com certeza, quem trabalha com saúde é recompensa, né? A melhor recompensa é poder ver uma vida sendo ajudada, né? Mesmo que animal, eu acho que a chave é a empatia, né? Se a gente tiver um pouco de empatia, se colocar no lugar do animal com dor de dente, com dor de ouvido, enfim, só de ver eles melhorando, a satisfação do cliente feliz, que isso é algo que realmente faz dormir, deitar a cabeça no travesseiro e ganhar o dia, né? É assim que se ganha o dia na minha rotina, né? É saber que alguém foi ajudado, tem uma vida melhor, tem uma vida mais com mais saúde no dia, né? Então, bem, muito, muito Essa é, feliz mesmo. Muito obrigado. essas são as suas metas. É. Para encerrar e trazer uma informação adicional aqui à nossa conversa, recentemente eu estava conversando com a Claudete Troiano, apresentadora de TV, jornalista, muito bem conceituada, Uhum, ela que levou para a televisão o quadro, né, Dr. Pet e o Dr. uhum, Bactéria. uhum. E pelo que ela falou, você tem as mesmas características do Dr. Pet que ela lançou na televisão. Né, que o Dr. Pet que ela lançou na televisão era um médico também conceituado e bem Sim. popular. E é Uhum. difícil a gente encontrar um profissional que tem esse domínio de cena, que tem esse domínio na fala e que seja Só no popular. quarto. Hã? Eu, uma vez, fui dar uma entrevista ao vivo, eu acho que eu gaguejei mais que um gago, de verdade. Aqui eu estou no meu ambiente, estou no meu quarto, estou tranquilo. É. Então nós O, estamos aqui lançando o próximo Dr. Pet da televisão. Quem sabe aí vamos ter um quadro. Olha, Bom, se for para doutor, ajudar, se a gente conseguir espalhar, como eu disse, a informação e conseguir de alguma forma, né, através dessa maravilha que é a rede social, a internet, os meios de comunicação no geral, sendo muito bem usados, eles têm um poder muito bacana que é realmente melhorar a vida das pessoas, mesmo que à distância, né? Então, eu fico bem feliz que às vezes no meu Instagram eu consigo ajudar as pessoas e tal. Eu tive um feedback muito legal de uma pessoa que falou: eu nem tenho animal e gosto de ver os seus vídeos sobre, né, a saúde animal. Então, eu fico bem feliz que, pô, quem sabe um dia numa conversa ele consegue passar uma informação para alguém que tenha, né? Isso é muito legal, muito bacana. Então, nesse sentido, seria bacana. Fora isso, eu morro de vergonha, não tenho nada de doutor Pet. nada. Um dos No livros, o terceiro primeiro, programa agora que você você, falou. no terceiro programa você já tira de letra. Sai o É, apresentador e entra o Dr. Pet. sabe que um dos primeiros livros que eu ganhei da minha mãe é do Alexandre Rossi, que hoje é o Dr. Pet, muito antes de ele ser o Dr. Pet. No, no livro ele tinha cabelo ainda, agora ele já está meio sem cabelo, ele se me ouvisse, desculpa. Mas foi um dos primeiros livros que eu ganhei antes de eu entrar. Eu devia ter uns. Eu não vou entregar a idade aqui, mas eu era bem novo. E eu li muito aquele livro, eu tenho ele até hoje, o Rabisco, era a área comportamental, né? Não era nem a área de saúde, porque eu amo a medicina também. Mas eu gosto muito da área comportamental também e sou fã dele. Acho ele muito legal o jeito que ele consegue colocar, explicar. Ele ajuda muita gente com o trabalho dele também. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também o seu público que acompanhou essa live. E um beijo especial para sua esposa, né, Azul Camila, que acompanhou a sua live desde o início. Obrigado, obrigado, Elton, de novo. De coração, carinho, um beijo a todo mundo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe nessa noite aí. E nessa situação de Covid, aproveitar também que Deus abençoe todo mundo. Amém. Então tá certo. Um abraço para você, obrigado para vocês que acompanharam essa live. Repito, em breve vai ser disponibilizada também no nosso canal no YouTube, a partir do momento que essa entrevista for ao ar na TV. Mas quem quiser rever, compartilhar essa entrevista aqui no IGTV, a partir de agora já vai ficar disponibilizado. Um beijo para vocês, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.
Um abraço, doutor. Valeu, então. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até logo.